Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos a este nosso segundo dia da novena ao Espírito Santo. E hoje nós queremos meditar a palavra de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 16 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 16 ao 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o tema para este segundo dia da novena ao Espírito Santo é: Eu sou templo do Espírito Santo. Eu convido você a colocar a mão no seu peito e declarar isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou casa do Espírito Santo. E hoje nós queremos meditar essa riqueza que a palavra de Deus vem nos trazer. E é interessante como a palavra de Deus nos questiona ao nosso esquecimento cotidiano, porque ela começa dizendo: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? E é interessante essa palavra porque ela já começa nos questionando o que nós temos feito com o nosso corpo, o que nós temos colocado dentro do nosso corpo. A palavra de Deus fala em Apocalipse 3 que Deus diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E se a palavra de Deus hoje nos questiona, como diz: Não sabeis vós? Será que você, Maurício, não sabe que você é templo, morada do Espírito Santo? O teu corpo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. E é triste muitas vezes, meu irmão e minha irmã, como nós fazemos do nosso templo, do nosso corpo, uma pousada do Espírito Santo. Mas como assim, irmão, uma pousada? Quando nós oramos, parece que o nosso corpo ele só se torna casa, morada do Espírito Santo quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na Santa Missa, quando nós estamos em um momento de oração com o Santo Rosário, com alguma outra devoção. Naquele momento o meu corpo ele é morada do Espírito Santo. Mas quando aquele momento acaba, o meu corpo se torna morada de tantas outras coisas, menos do Espírito Santo. E por isso a palavra de Deus ela já começa nos questionando. Acaso você não sabe que você é templo de Deus e morada do Espírito Santo? Por que a palavra de Deus já começa nos questionando? Porque nós precisamos retomar aquilo que somos de fato. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos cuidar daquele lugar que é morada do Espírito Santo. Gente, olha que grandeza. Quando a palavra de Deus nos diz que o meu corpo é morada do Espírito Santo, nós acreditamos num Deus uno e trino. A palavra de Deus está nos dizendo que o nosso corpo na terra é a casa da Santíssima Trindade. Gente, olha que riqueza isso. E o que nós temos feito com o nosso corpo? O que nós temos dado ao nosso corpo como alimento? O que eu tenho alimentado o meu coração? O que eu tenho alimentado a minha mente? O que eu tenho permitido entrar
na essência do meu coração, na minha alma, no meu espírito. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós permitimos tanta nojeira entrar dentro de nós. Nós permitimos tantas coisas ruins, maus pensamentos, fofoca, destruição, inveja, difamação, calúnia, pensamentos negativos, palavras de maldição que são geradas em nosso coração e são declaradas e professadas por nossa boca. Meu irmão, o seu corpo, ele é morada do Espírito Santo. Como você tem revestido a sua casa? Como você tem coberto a sua casa? Imagina o seguinte, o seu corpo, e é interessante que quando a Bíblia fala que o nosso corpo é templo de Deus, eu queria que você imaginasse quando você entra numa igreja, quando você vai à Santa Missa, quando você vai fazer a sua devoção e você fala, eu vou na igreja hoje. E quando você entra na casa de Deus, você vê toda a arquitetura, toda a estrutura, a beleza que é a igreja, a beleza que é a casa de Deus, materialmente falando, parede, concreto. Quando você entra na sua paróquia, você se sente em casa, né? Por quê? Porque aquele ambiente, ele é propício para te levar para Deus. Toda igreja que você entra, ela é construída, preparada propositalmente para nos levar para Deus. A cada centímetro da parede de uma igreja, ela nos leva a viver a santidade. Por isso, quando a palavra de Deus nos diz que nós somos templo, nós precisamos olhar para nós e vermos se toda a estrutura do meu corpo leva o meu irmão ao céu. E é tão triste quando muitas pessoas muitas vezes fazem desse templo, que deveria ser casa da presença de Deus, morada do Espírito Santo, muitas vezes um templo de prostituição, uma casa de prostituição. Porque muitas vezes quem olha para o nosso corpo, muitas vezes não é levado a Deus. Muitas vezes não é instigado a conhecer a Deus, mas é levado a nos desejar, a nos cobiçar, a nos possuir. Por quê? Porque a nossa roupa não condiz com o templo que nós somos. Meu irmão, o que você tem feito no seu corpo? O que você tem vestido o seu corpo? Como você tem se portado no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa? Talvez, meu irmão e minha irmã, roupas no seu guarda-roupa neste dia precisam ser jogadas fora, porque não condizem com o templo que você é. Não condizem com aquilo que você foi feita para ser, morada de Deus. E olha que belo, olha que honra que Deus nos dá. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para viver com Ele na eternidade, mas enquanto estamos peregrinando nessa terra rumo à glória celeste, nós somos nessa terra a morada da Santíssima Trindade Santa. Olha que grandioso isso. E o que eu tenho feito do meu corpo? O que eu tenho feito dessa casa? Meu irmão, talvez há muito tempo Deus está batendo a porta do seu coração, como diz em Apocalipse 3, eis que eu estou à porta e bato. Talvez Deus já esteja batendo no seu coração há anos e você tem dito, não Senhor, agora não, a semana que vem eu vou, né? Semana que vem eu vou na igreja, semana que vem o Senhor fala comigo, né? Porque eu tenho visita, eu tenho outras realidades que precisam entrar na minha vida, né? O desejo, a cobiça, a ganância, a arrogância, o orgulho, a soberba, né? Quanta coisa tem entrado, meu irmão, no teu coração. Quanta coisa tem entrado no seu coração. E a palavra de Deus continua dizendo assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meu irmão, Deus está nos alertando nesse dia. Eu estou cuidando da morada de Deus ou eu estou destruindo aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos clamar ao Espírito Santo neste dia. Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai santo, envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo neste dia possa me convencer, ó Pai, se existir alguma dúvida, alguma situação, algum bloqueio que me impedia de entender a profundidade da beleza daquilo que sou, que possa cair por terra agora, Pai.
Espírito Santo de Deus, vem tirando do meu coração tudo aquilo que não é de Deus. Espírito Santo de Deus, vem agora fechando toda a brecha do inimigo. Toda a brecha que o inimigo tem usado para entrar na casa de Deus, que sou eu, que sou meu coração, e destruído tudo aquilo que há de sagrado dentro de mim. Espírito Santo de Deus, vem agora santificar o meu corpo. Vem, Espírito Santo de Deus, purificar o meu corpo. Vem, Espírito Santo de Deus, nesse momento, porque eu desejo retomar aquilo que eu fui feito para ser, morada da Santíssima Trindade nessa terra. Meu irmão, hoje é dia de decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós assumimos aquilo que somos, criado à imagem e semelhança de Deus, morada de Deus e templo do Espírito Santo, ou se nós continuarmos a destruir aquilo que é sagrado, ou seja, eu e você, Deus está nos falando que Ele vai destruir. Aquele que destruir a morada de Deus e o templo que é do Espírito Santo, que é o meu corpo, o seu corpo, o meu coração e o seu, Deus, Ele vai destruir aquele que está destruindo a sua morada. Meu irmão, é interessante que muitas vezes quando nós vemos situações de pessoas entrando na nossa igreja, destruindo altares, destruindo imagens, aquilo dói na gente, aquilo fere a nossa alma, é como se uma espada entrasse no nosso coração, na nossa alma e rasgasse naquele momento. Mas é tão triste ver como muitas vezes nós mesmos, eu não estou falando de pessoas de fora, mas nós mesmos destruímos aquilo que somos, o nosso corpo, a nossa essência, a nossa imagem e semelhança, porque pessoas, se olharem para nós, para muitos de nós cristãos, hoje, infelizmente, muitos cristãos perderam a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque deformaram a casa, a morada do Espírito Santo. Por quê? Porque destruíram aquilo que já era santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, que hoje você possa tomar uma decisão por Deus. Coloque a mão no seu coração e declare: o meu corpo é morada de Deus, é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Eu não posso andar de qualquer jeito. Eu preciso revestir o meu corpo. Assim como as paredes da igreja são revestidas de arte sacra, são revestidas de coisas sagradas, eu preciso revestir aquilo que é sagrado. E é interessante que quando você vai numa Santa Missa, você pode perceber tudo que é sagrado é coberto, é revestido. Se você vê uma pia batismal, ela é revestida com um pano. Se você vê o sacrário, quando você entra na capela do Santíssimo, ele é revestido. Se você olhar para o altar, ele é revestido. Se você olhar para o cálice, ele é coberto, revestido. Por quê? Tudo o que é sagrado é coberto. Meu irmão, o seu corpo é morada do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo, como diz a palavra, vós sois santo. O vosso corpo é santo. E aquilo que é santo não pode andar como se fosse algo profano. Não pode andar como se fosse algo pagão, mas nós precisamos ter uma conduta, uma postura de quem é morada de Deus e de quem é santo. Por isso, neste dia, peçamos ao Espírito Santo a graça de retomar uma vida de santidade. Peçamos ao Espírito Santo o desejo do céu, o desejo das coisas do alto. Peçamos o Espírito Santo para que nos mostre tudo aquilo que precisa sair do meu guarda-roupa, que precisa ser retirado da minha casa, da minha vida, do meu coração, e que a partir de hoje você viva com a certeza de que você e o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.